O canal Cristãos de Verdade Oficial está com a parceria com a editora Imaculada, a editora do Anderson Reis, do pregador Anderson Reis, com vários títulos muito interessantes para você edificar a sua vida, desde orações até conhecimentos de santos, conhecimentos de aparições de Nossa Senhora e também sobre comunismo, sobre maçonaria, sobre todos esses assuntos atuais que todo católico deveria interagir e saber. Então, se você se interessou pelo assunto, acesse a descrição do vídeo e lá tem um link onde você pode acessar diretamente o site da editora Imaculada. Amém? Então, segue o vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. Neste vídeo vou fazer um comentário sobre o Padre Fábio de Mello e sobre as duas igrejas, que nós estamos vivendo num período que meio complicado na história da nossa igreja. Nós vemos aí, vamos comparar, Assim, eu não tenho nada contra a pessoa do Padre Fábio de Mello. Eu vou falar de um sistema, ok? Eu não vou falar da pessoa, do ser humano Padre Fábio de Mello. Até porque eu não o conheço, nunca o vi pessoalmente, não o acompanho muito. Eu aqui vou falar de um sistema, de algo que está acontecendo na igreja. Inclusive o Padre Fábio de Mello, ele me parece mais uma vítima do sistema, que ele simplesmente tem vários problemas psicológicos, inclusive, que até ele revelou isso em redes sociais. Até alguns dias atrás ele fez uma entrevista com um jornalista da Rede TV. Ele declarou que ele pensou, ele procurou na internet meios de tirar a própria vida, de como se suicidar. Então isso é muito grave, Ele é um padre, ele é um padre consagrado, ele é consagrado pela Igreja Católica Apostólica Romana, Ele é um padre e chega numa televisão, numa live, falando sobre isso. É lógico, ok, todos estamos sujeitos a ter esses problemas, a ter a depressão, ter esses distúrbios, mas cabe ele falar isso, conversar com Deus, com um médico, e fazer um tratamento, não é? Nada de falar isso em público, até porque isso desencoraja, porque ele não é uma pessoa comum, ele é um padre. E tem muitas pessoas que o seguem, muitas pessoas que confiam nele. Só que infelizmente ele quer passar, talvez ele se frustre muito por causa disso, quer passar algo tentando ser igual às pessoas, Ele não quer passar santidade, Isso que é um grande problema hoje da igreja, de muitos sacerdotes. Hoje eles não querem ser santos, querem se igualar ao mundo, achando que vai conseguir mais fiéis com isso, as pessoas vão ser mais felizes se o padre não for aquele padre tradicional, que fala a verdade, fala do evangelho. Mas é isso que tem que ser dito. Em vez de, o que está acontecendo na igreja, em vez de a igreja ir para o mundo, mostrar o evangelho de Jesus, está acontecendo o inverso. O mundo está entrando na igreja, em vez de falar de Jesus, estão falando do mundo, que nem Padre Fábio de Mello, mostrando tatuagem. Que nem ele fez uma tatuagem de uma abelha na mão. Há poucos dias, ele fez uma tatuagem de uma abelhinha de alguns centímetros, segundo ele, foi uma homenagem e também algum sinal de Deus, segundo ele, que todas as lives que ele fazia, das suas homilias, pousava uma abelha na mão dele. Então ele resolveu fazer uma tatuagem na mão, colocou até o nome Diana, que é o nome da mãe dele, uma homenagem à mãe dele. Então isso causou muita indignação, no meio católico tradicional. Mas, assim, não vou falar aqui do Padre Fábio de Mello, mas vou falar de uma situação que está acontecendo na igreja. Parece que tem duas igrejas. A igreja católica tradicional de 2000 anos, que nós conhecemos, e a igreja progressista, a igreja liberal, a igreja comunista. Nós temos aí duas igrejas numa só. Tem a igreja falsa e a igreja verdadeira. Nós temos que pertencer à igreja verdadeira. E da igreja, como diz Jesus Cristo, quando na parábola do joio e do trigo, as pessoas lá comentaram
vamos cortar logo o joio, tirar o joio, né? Alguém chegou à noite e jogou joio no meio da plantação de trigo. Aí Jesus falou, na realidade, né, na sua parábola, falando, não, deixe crescer tudo, quando estiverem a ponto da colheita, tanto o joio como o trigo, vocês vão lá, cortam o joio, jogam fora e recolhem o trigo. É isso que está acontecendo na nossa igreja. Nós não devemos abandonar a igreja. É a igreja católica apostólica romana de sempre, né? A nossa igreja não mudou, ela continua sendo a igreja. Só que existem padres e bispos que não estão seguindo a fé católica, que já não são mais católicos, né? E não são culpa somente, né? As pessoas estão caindo em cima do padre Fábio de Mello, não. É um sistema todo, desde os bispos, dos cardeais, arcebispos, isso é algo muito grande, e isso vai ensinando nos seminários. No seminário se ensina já esse progressismo, essa libertação, a TL, né, teologia da libertação, esse negócio que não tem nada a ver, fazer tatuagem, não tem nada a ver fazer isso e aquilo, não é? E fora que muitos padres se entregam à fama, se entregam à vaidade, coisa que não se pode fazer quando você se torna um sacerdote. Ou é sacerdote, ou é artista. As duas coisas é complicado você ser, a não ser que você seja um artista católico, né, que tem muitos católicos que simplesmente vivem da música, mas não aparecem na televisão com glamour, que nem mulheres seminuas. Isso não acontece, né? Parecem realmente duas igrejas, né? Quando vemos o padre Fábio de Mello, comparado assim, o padre Paulo Ricardo, por exemplo, um discurso completamente diferente. E referente à tatuagem, né, tatuagem a igreja proíbe, a igreja não aceita tatuagens, né? Até no livro de Levítico nós vemos que Deus proíbe a incisão no corpo, né? Porque antigamente a tatuagem servia para fazer uma tatuagem de deuses, né, para entidades. As pessoas se consagravam a entidades e faziam tatuagens no corpo. Hoje em dia até mesmo religiões aí brasileiras, aí, que eu não vou nem dizer o nome, mas tem religiões aí que as pessoas fazem tatuagem das suas entidades. Isso aí é um pecado grave que a igreja condena. Tatuagem simboliza que a tatuagem esconde o mal. Você está marcando o seu corpo. Fora que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode fazer tatuagens. A igreja proíbe, não é? É lógico que não é um pecado mortal, a não ser que seja para alguma entidade. Se você faz uma tatuagem que não é, assim, pelo menos que você saiba, que não é uma consagração, uma entidade, então você não está cometendo um pecado mortal, mas é um pecado, porque você está fazendo uma incisão no seu corpo, você está prejudicando o templo do Espírito Santo, você está modificando. É igual fazer uma plástica sem necessidade, a não ser que seja por algum acidente, alguma coisa assim, mas qualquer tipo de cirurgia, de plástica, piercing, seja o que for, tudo isso você está modificando o seu corpo que Deus fez. Deus fez seu corpo perfeito. Você não precisa, você não tem a necessidade de colocar nada a mais no seu corpo, porque você já é perfeito. Deus fez você perfeito. Não precisa você acrescentar ou tirar nada. Então Deus fez a sua imagem e semelhança, você é o templo do Espírito Santo, você não precisa fazer tatuagens, você não precisa colocar piercing, você não precisa fazer nada disso, fazer cirurgias plásticas. Então infelizmente existem muitos padres e bispos que simplesmente se entregaram ao mundo. E a conta vem depois, que nem o padre Fábio de Mello, ele sofre com uma terrível depressão, com síndrome do pânico. Como eu falei no começo do vídeo, ele pensou até no suicídio. Então, eu convido a vocês a rezarem pelo padre Fábio de Mello, não criticarem, não xingarem ele. Ele é um ser humano que está confuso. Na minha opinião, como ele já se consagrou, é um padre que não tem mais volta, ou ele se dedica à igreja, como tem que ser, ou ele pede para sair. Se afaste, não é? Eu acho que é muito mais justo se afastar, porque com isso você influencia muitas pessoas. Ele influenciou milhares de pessoas com a tatuagem, influenciou milhares de pessoas. Eu acho que até pior do que a tatuagem foi ele ter falado sobre o suicídio, porque
Quantas e quantas pessoas acompanham o Padre Fábio de Mello e estão em situações de depressão, situações de angústia, de medo, e vê o padre, assim, já que é o padre, ele é o mestre, né, que é o pai espiritual, está nessa situação, e eu que sou um Zé Ninguém, eu também vou fazer também. Então tem que tomar muito cuidado com o que falamos na televisão, o que falamos em qualquer lugar, porque você pode influenciar pessoas, principalmente pessoas como o Padre Fábio de Mello, que é uma pessoa influente, uma pessoa famosa. Então tem que tomar muito cuidado com o que diz. Então, infelizmente, ele tem que se retirar, fazer um retiro espiritual para saber o que ele quer da sua vida. Ele é uma pessoa que está com um problema de identidade, né? Está com uma confusão interior, uma confusão espiritual, mental muito grande. Isso não sou eu que estou dizendo, ele mesmo fala em várias entrevistas que ele tem muitos problemas psicológicos, né? Ele sofre muito, então temos que rezar por ele. Eu não critico, eu não conheço, como eu disse, não conheço a pessoa, o ser humano, né? Pode ser uma pessoa muito boa, mas temos que rezar por ele, porque ele é um sacerdote, ele se consagrou sacerdote, não está agindo como sacerdote, né? Pelo menos nessas partes. Ele pode ajudar muita gente, mas ele está indo contrário à fé católica, né? A verdade tem que ser dita. Então temos que rezar muito por ele. Amém? Nada de xingá-lo. Temos que respeitá-lo e rezar por ele e corrigi-lo, né, da maneira do possível. Porque ele não está indo para um caminho correto, está indo para um caminho obscuro, né? Tanto da doença quanto também contra um contra-testemunho, um falso evangelho, um evangelho falso, que talvez até mesmo onde ele estudou para ser padre, muitos padres se formando através da teologia da libertação, através do comunismo, do progressismo, do liberalismo. Então, infelizmente, dioceses inteiras estão contaminadas com ensinamentos anticristãos. É isso que é a realidade que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. São um joio no meio do trigo. Essa que é a realidade. Não devemos abandonar a igreja. Nós devemos ser o trigo. E no tempo certo, Deus vai separar o joio do trigo. A igreja está assim. A igreja tem a falsa e a verdadeira juntas, uma do lado da outra. Não tem como separá-las. Só no fim dos tempos, só quando for a hora certa, Deus separará o joio do trigo. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.